Olá pessoal, meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de formação acelerada em OutSystems. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como a gente publicar as nossas aplicações feitas para mobile, para mobile, nas stores da Apple e da Google, tá? Do Google. Bom, uma vez que nós criamos nossas aplicações na plataforma OutSystems, é muito fácil da gente publicá-las na Store da Apple e do Google, tá? Do ponto de vista de plataforma, o resultado final vai ser a geração de alguns arquivos, do package de arquivos que a gente precisa carregar lá na nossa Store da Apple, voltada para o sistema operacional iOS, ou para os packages que são voltados que precisam ser carregadas na nossa Store do Google, voltadas para o Android, tá? Só que cada uma dessas empresas, elas exigem que a gente possa fazer essa publicação, elas têm algumas exigências, tá? Então, no caso da Apple, existem dois programas de desenvolvimento, um que custa aqui $99 por ano, que é o padrão, e um Enterprise que custa $299 por ano. Mais informações podem ser encontradas no link aqui que está aparecendo. Tá? E uma vez que a gente faça parte de um desses programas de desenvolvedores, a gente vai obter um certificado e um Provisional Profile, que são informações que são necessárias para a gente, de fato, fazer a publicação das nossas aplicações na Store da Apple, tá? Independentemente do build type que nós usarmos, né? Então, tanto para desenvolvimento quanto para produção, se a gente vai rodar a aplicação em casa ou através da Apple Store, independentemente de como nós vamos fazer, a gente precisa ter essas informações para poder fazer a publicação, tá? Uma vez tendo esse certificado e o Provisional Profile e a nossa aplicação pronta, só seguir um processo bem passo a passozinho ali na hora de distribuir a nossa aplicação e nós vamos gerar os packages necessários para publicar na Apple Store, tá? No caso do Google é um pouquinho mais fácil, tem um único programa para desenvolvedores, chama Google Play Developer. Tem também aqui o link, também é um valor mais barato, é $25. E é bacana que, bom, a gente vai conseguir o que nós chamamos de Key Store aqui, uma vez que nós fazemos parte desse programa. Mas é interessante que a gente só precisa desse Key Store quando a gente for fazer um release em produção mesmo da nossa aplicação. Se nós estivermos pensando numa aplicação feita para Android, se nós quisermos trabalhar, verificar, testar em desenvolvimento, não precisa de nada, tá? Então, não tem nenhum pré-requisito. A gente simplesmente configura a aplicação na plataforma OutSystems e se a gente está pensando que o build type é para development, para teste, para debug, para troubleshooting, a gente simplesmente publica e não tem nenhum pré-requisito maior do Google, né? Agora, quando nós tivermos a aplicação já querendo colocar em produção, é necessário que a gente tenha esse Key Store e que a gente, então, para ter isso, precisa fazer parte do programa de desenvolvedores do Google, tá? Uma vez tendo essas informações e se a gente está pensando em ter ainda o release produtivo, basta criar a aplicação, configurar esses recursos que são necessários e publicar e gerar os packages para subir isso para o Google Play, tá? É bem fácil. Onde é que a gente faz isso? Ali no Service Studio, onde a gente vê os nossos módulos da nossa aplicação. Tem uma aba, quando a gente está falando em aplicações mobile, chamado Distributes. Basta clicar nele, eu vou mostrar depois, rapidinho. E é aberta as opções para a gente gerar a nossa aplicação, tanto para iOS quanto para Android, tá? Basta preencher as informações, seguir o passo a passo e pronto. Aqui tem um exemplo, da gente publicando uma aplicação para iOS, na Apple Store. Independentemente do build type, é necessário colocar o identifier aqui, que é a informação da nossa aplicação, e também carregar o certificado e o Provisional Profile, tá? Quando a gente fala em Android, quando selecionar aqui o build type debug, basta colocar o pp identifier e pronto, a gente segue.
Se a gente está pensando que o build type aqui já é o release, que eles chamam, ou seja, para o ambiente produtivo, aí nós já temos que colocar aqui store para poder seguir com o processo, tá bom? Depois que a nossa aplicação foi publicada, a gente pode acessá-la através de um QR Code que é gerado aqui na tela, tá? Então, vou mostrar a Sabinha para vocês. Aqui eu estou com o nosso Service Studio aberto. Eu criei uma aplicação, eu criei a nossa aplicação Adega, eu criei no formato mobile. Eu simplesmente criei uma aplicação de MAdega, certo? Que ela tem um módulo só, que é um módulo chamado MAdega também, tá? Então é bem simples, tá? Quando a gente entra nessa aplicação feita para mobile, deixa eu mostrar a carinha dela, só para vocês verem um pouco. Aqui, quando eu publiquei aquela aplicação mobile, ele abriu um simulador para a gente. Também tem aqui uma lista de wines e producers, né? Bem como a gente fez para desktop, para a parte criativa de desktop. É interessante que quando eu criei, eu usei o scaffold, ou seja, eu criei as páginas simplesmente arrastando as tabelas para dentro do Mainflow. Em vez de ele colocar os meus records, né, dessas tabelas, dessas entidades, em vez de colocar no formato usando o widget de table, ele usou o widget list, que a gente nos dá um pouco mais de liberdade, né, em vez de mostrar em colunas as informações, dá um pouco mais de liberdade para a gente colocar as informações da forma que a gente quisesse, né. Eu simplesmente adicionei, acabei colocando 2 colunas, e à direita acabei colocando a foto do vinho, e aqui embaixo eu coloquei as informações que eu achei mais pertinentes, que a pessoa que está no mobile acessasse, né, o nome do vinho, o ano, se o vinho é tinto ou branco, a uva, o produtor, e aí uma avaliação, aí não no formato de bom, muito bom, um texto, coloquei no formato de stars, né, de estrelas, né, que é mais fácil de visualizar. E quando a gente vai adicionar aqui um vinho, né, eu também coloquei alguns campos utilizando um widget chamado Animated Label, que ele faz com que o consuma menos espaço, né? Então, o nosso campo de input, ele consome menos espaço quando a gente usa esse label animado, o Animated Label, e quando a gente vai digitar a informação de fato, daí sim ele abre um espaço maior para a gente digitar a informação. Eu fiz uma alteração também, em vez de colocar o ano digitado, eu coloquei no formato de uma opção, né, um drop-down list aqui com opções. Imaginei que para quem está utilizando no mobile é mais fácil, né? A avaliação também com estrelinha, a pessoa pode passar o dedo aqui e colocar a avaliação. A descrição do vinho, em vez de colocar em cima aqui, talvez as pessoas não coloquem a descrição, seja too much information, né? Seja informação demais, eu coloquei na parte de baixo da tela também. Então, uma forma mais fácil e visual, né? Aqui na parte de producers, quando a gente entra num producer, acabei colocando também o país do produtor. A gente poderia botar umas bandeirinhas que a pessoa clicasse, então no mobile a gente precisa pensar nesse tipo de coisa. E aqui no wine list, essa wine list ela só é mostrada quando, independentemente do que está, diferentemente do que estava antes, essa wine list só é mostrada quando efetivamente esse produtor tem algum vinho já cadastrado, ou senão não mostra wine list nenhuma, nem o texto wine list. E se a gente está adicionando um produtor novo, não tem vinho nenhum certamente associado a ele, então essa wine list não aparece também, tá? E os botões também, em vez de a gente escrever labels grandes nos botões, acabei utilizando aqui de exemplo ícones, né? Nós podemos fazer o mesmo aqui com back, com save, com delete. Isso é menos informação, a imagem, né, fala mais que mil palavras, né? Então a gente pode utilizar muito mais ícones aqui, informações visuais aqui nesse tipo de dispositivo, tá? Então eu criei a mesma aplicação aqui, mas voltando ao teor aqui da nossa aula, uma vez criada a aplicação, essa aplicação chama MAdega, ela tem um módulo MAdega, e dentro aqui do nosso Service Studio, a gente tem uma abinha agora, como essa aplicação é para mobile, a gente tem uma abinha chamada Distributed, tá? Quando a gente clica, ele abre para nós aqui 2 botõezinhos, né? Um
que nos permite gerar como uma aplicação para Android. Eu vou clicar nela aqui para vocês verem. Eu clicando nela, ele abre uma caixa de diálogo onde eu preencho as informações com as informações pertinentes. Aqui tem os build types, né? E se eu clicar nesse aqui, a gente abre o formulário necessário para a gente publicar a nossa aplicação para iOS, né? Na Apple Store, né? Vocês podem ver que são muito mais informações e tem alguns campos sempre são obrigatórios, né? Como o certificado, a senha do certificado, o Provisional Profile, tá? E uma outra forma bacana, não apareceu aqui nos slides, mas uma forma bem interessante, é a gente publicar nossas aplicações via PWA. Teve uma aula anterior que a gente comentou um pouco sobre isso, né? Quando a gente publica uma aplicação via PWA, na verdade a nossa aplicação ela vai rodar dentro do web browser do dispositivo. Então a gente não tem acesso a todos os recursos do dispositivo nesse modelo. Tá? A gente tem recursos alguns, se bem que o HTML5 que é utilizado o JavaScript, etc., nos permite fazer bastante coisa. Se a gente quer acessar coisas muito particulares do dispositivo, é interessante a gente publicar uma aplicação nativa através da Apple Store ou do Google Play. Tá? Mas se é uma aplicação que não utiliza muitos recursos do dispositivo, a gente pode publicar ela nesse formato onde o acesso é feito via web browser, né, que é uma publicação via PWA. Eu mesmo fiz acessei via o smartphone, a nossa aplicação MAdega, e quando a gente acessa essa aplicação no web browser do nosso dispositivo, a gente consegue adicionar um ícone na tela que referencia essa página, né, essa URL do web browser. Então a gente consegue, tem um botãozinho no nosso web browser do dispositivo que permite a gente adicionar essa URL à home screen. E com isso aparece como se fosse uma aplicação nativa, mas é um ícone, na verdade, instalado na nossa home, na tela do nosso dispositivo, que ao clicar, ele abre o web browser para a gente e já navega para a URL, que é a página de home da nossa aplicação. Tá? E a gente pode colocar isso, inclusive, nos nossos sites, né? Também, assim como é gerado um QR Code quando nós publicamos as aplicações de forma nativa, também é gerado um QR Code que a gente consegue colocar nas nossas páginas. Imagina que a gente criou essa aplicação de gestão de vinhos, né? Essa MAdega. E nós queremos que as pessoas possam ir no site da nossa empresa e baixar essa aplicação. Na verdade, a gente consegue colocar o QR Code e através do QR Code a pessoa vai navegar no web browser do dispositivo dela, vai adicionar isso para o home screen e vai aparecer, inclusive, que é uma aplicação nativa, né? Mas na verdade não é uma aplicação nativa porque ela utiliza o web browser para executar, tá? Mas também é uma opção bem interessante que eu recomendo, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.